pessoal! Hoje o tema do vídeo é despertar espiritual. Eu já tenho alguns vídeos no canal sobre despertar espiritual, mas hoje eu vim falar sobre o meu processo de despertar. Eu me sinto mais confortável e com um pouco mais de conhecimento para falar sobre isso. Eu passei por um processo de despertar, aliás, eu venho passando já há alguns anos e me sinto mais preparada para falar sobre isso. É um tema que traz muito assunto, é bastante atual, né? Muita gente tem falado sobre isso, principalmente tem muitos vídeos pela internet. E antes de mais nada, eu queria deixar claro que o intuito aqui é apenas trazer um pouco da minha experiência. Não é verdade absoluta, é o meu entendimento sobre o assunto, é aquilo que eu vivi, é o que eu tenho passado no meu processo, é o meu entendimento. Então, talvez você tenha passado por um processo de despertar ou esteja passando por isso, né? Então, você pode se reconhecer dentro da minha experiência também. Eu reconheço, eu comecei hoje, olhando um pouquinho para trás no meu processo, eu identifico que o grande despertar, o início de tudo para mim, e geralmente é assim que acontece para muitas pessoas, ele sempre se inicia numa fase ruim ou alguma coisa que não está indo legal na sua vida. Algum momento difícil que você está passando, por exemplo, um fim de um relacionamento, um desemprego, a perda de um ente querido da sua família, ou uma situação, uma doença, né, que você esteja passando, ou que uma pessoa da sua família esteja passando, enfim, uma situação difícil que você está passando na vida e que você sente que precisa mudar, que precisa de uma transformação ali. No meu caso, foi o fim de um relacionamento, um casamento de muitos anos, um relacionamento de mais de 20 anos. O universo, né, me deixando bastante desconfortável, para que eu realmente olhasse para aquela situação e visse que não tinha mais jeito, que eu precisava realmente transformar minha vida e, e perceber que existem outras possibilidades. Então foi o início do meu despertar. Só que quando eu estava passando por aquilo, eu nem sequer sabia o que era despertar espiritual, nada disso, né? Eu fui saber sobre despertar muito tempo depois, né? Depois que eu já tinha passado pelo turbilhão de emoções, né? Que foi todo esses primeiros anos. Então esse foi o meu primeiro grande despertar. Eu reconheço dois grandes despertares. Esse primeiro, do fim do meu relacionamento. Um outro despertar que veio através de uma conexão de almas, que isso é um outro assunto, é um outro vídeo que também tem muita coisa para falar, que também, conexões de almas também traz grandes despertares, grandes aprendizados. Então esse é um outro vídeo que eu vou fazer. E entre esses grandes despertares, eu tive outros pequenos despertares. Na verdade, o despertar eu entendo hoje quando a gente vira algumas chaves dentro da nossa consciência. É quando a gente passa a enxergar o jeito que a gente vê a vida ou vive de uma outra forma. É quando a gente passa a enxergar novas possibilidades, novos rumos, novas direções que talvez a gente nunca enxergasse mais, nunca visse mais para nossa vida. Nunca pensasse, nunca tinha imaginado pensar dessa forma. Novos modos de pensar, novos direcionamentos, novas pessoas,
sabe? Transformações mesmo que acontecem na vida da gente. Então o despertar para mim é muito isso. É quando você se abre para novas possibilidades na sua vida. E quando você aceita isso. E quando você entende que mudar, que muita gente tem medo de mudança, né? E quando você realmente aceita e entende que mudar, e não tem medo disso, que mudar é bom. Não tenha medo de enfrentar os desafios que as mudanças trazem, né? Sempre trazem. E às vezes as mudanças são muito grandes, drásticas e vêm de repente. Mas que isso nem sempre é ruim, muito pelo contrário. Então, esse meu primeiro despertar, que foi para mim o mais difícil, que foi através do fim do relacionamento, esse primeiro ano foi muito desafiador, porque até então eu passei o primeiro ano para mim, para quem vivia há muitos anos dentro de um casamento, né? Esse primeiro ano, viver sozinha, aprender, né? Recomeçar vivendo sozinha, é bastante desafiador. Mas ao mesmo tempo que era difícil, ao mesmo tempo me dava uma força muito grande eu senti um orgulho muito grande de mim, sabe? Porque a cada obstáculo vencido era uma superação muito grande. E aquilo eu senti um orgulho de mim, porque era como se eu olhasse e eu em momento algum me arrependesse das escolhas que eu fiz. Eu só olhava pra frente. Eu queria chegar lá na frente e falar, sabe, eu venci tudo. Eu passei por tudo e não me arrependo de nada. Então, nesse primeiro ano é que eu passei pela minha primeira noite escura da alma. E só quem passou por isso sabe como é. Foram meses, não foi fácil. E isso é um outro vídeo também que eu vou falar sobre isso. Quem tá no despertar sabe que a noite escura da alma não é fácil, né? É o famoso pede pra sair e a gente não tem como sair, não é verdade? Você tem que passar por aquilo mas isso é assunto para outro vídeo, eu não vou entrar nesse tema agora. Então, se você tá passando pelo despertar, é uma jornada gratificante. Não é fácil. Ela traz o objetivo sempre do despertar é a evolução, é o crescimento pessoal. E não tem fim. Quando você entra nesse universo, cada vez você quer aprender mais, cada vez você quer se conhecer mais, cada vez você não tem fim. É gratificante demais você saber que cada dia você pode evoluir, que não tem... é pro resto da vida esse aprendizado. E é o tempo todo você virando as chaves. E é no momento que você entende que você não tem mais julgamentos com as outras pessoas, que as outras pessoas, que todos têm defeitos, inclusive você, e que você começa a trabalhar, a enxergar os relacionamentos com as outras pessoas de uma forma diferente. E quando você muda e vai virando as chaves, os seus relacionamentos com as outras pessoas também mudam. Você começa a separar aquilo que já não te serve mais. Você começa a atrair pessoas que vão te ajudar nessa jornada, novos amigos, e afastar aquelas que já não te servem mais, que já não vão te trazer mais crescimento pessoal nenhum. Então o mundo à sua volta vai mudar completamente. E é uma experiência, é um outro mundo.
Só quem tá vivendo isso, sabe como é e talvez nunca imaginou que estivesse passando por isso, que um dia iria passar por isso. São experiências realmente diferentes. Às vezes a gente parece que tá passando, que tá meio louco, que não sabe o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo tem experiências gratificantes. Entenda que quando você entra nesse processo do despertar, não existe mais volta. Você aprende tanta coisa que você não quer mais voltar. Você só quer aprender mais a cada dia. E quando a gente fala de despertar espiritual, é claro que a gente fala de espiritualidade. Então, nesse caminho, sim, você vai desenvolver a sua espiritualidade. E cada um vai seguir conforme as suas crenças. Então, você vai desenvolver, se você tem alguma religião, provavelmente você vai, ou não, né? Pela sua religião, você que acredita, você que é católico, acredita em santos, ou em anjos e arcanjos, em orixás, para quem é da Umbanda, e Buda, né? Ou só para quem acredita em Deus, universo, enfim, né? Então você vai nortear a sua espiritualidade, né? Você vai pegar um desses caminhos, você vai escolher. Então você vai desenvolver essas conexões e vai se aprofundar nisso e vai desenvolver essas conexões espirituais. Muitos vão desenvolver dons espirituais. E quando eu digo dons espirituais, não quer dizer que você vai se tornar um médium espírita. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas se algumas pessoas, né, têm uma mediunidade mais forte e sim, podem vir a desenvolver e se tornar médiuns espíritas, mas nem sempre é o caso. Então, você pode desenvolver a sua espiritualidade, ter uma relação com a espiritualidade, sensibilidade maior, através da intuição, através dessa conexão, né, através do terceiro olho, de desenvolver através da meditação, né, através do chakra da coroa. Então, assim, a gente começa a trabalhar a espiritualidade e você vai apurando os seus sentidos. Você que está nesse caminho vai aprender tudo isso. Então, através de técnicas, e é muito gostoso aprender tudo isso e saber as possibilidades que a gente tem de se conectar com esse mundo espiritual de várias formas e saber que existe tudo isso e que até então a gente desconhecia e que nos traz tanto ensinamento, tanto aprendizado. O que eu tenho para dizer para vocês que estão nesse processo, por enquanto é isso. Eu espero que tenha sido de ajuda, eu espero ter trazido clareza para vocês e tem muito assunto para falar sobre isso. Foi só um pouquinho da minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.